Aleluia, glórias a Deus. Você pode aplaudir esse maravilhoso Deus? Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estou convicto que essa noite não é uma noite qualquer. Essa é uma noite que Deus separou com todo cuidado para falar ao teu coração, ao meu coração, sobre coisas que Ele precisa nesta noite revelar a você. Mas eu não quero que você se preocupe com isso, porque tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Então vai abrindo a sua palavra lá em Mateus. Mateus, capítulo 6. Mas que a graça de Deus, isso não é a leitura ainda, enquanto você procura. Graça e a paz a todos, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que assiste diante do trono de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vocês encontraram aí? Mateus capítulo 6, o tema que nós vamos falar nessa noite está descrito como os olhos de Deus e os meus olhos e os seus olhos, amém? Lá no Mateus capítulo 6, no verso 22, a palavra de Deus diz assim: os olhos são como lâmpadas do corpo, portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas trevas serão. Fecha seus olhos. Senhor, essa palavra é sua, Senhor. Todas essas famílias saíram de suas casas, Senhor, dos seus lares, não para ouvir homens, Pai, mas para ouvir a Tua palavra, Deus. Senhor, que eles saiam daqui cheios da Tua palavra, cheios, Senhor, de um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, através da palavra. Que o Senhor venha trazer, Pai, nesta noite, revelações do céu, Pai. Aquilo que o Senhor quer nos entregar, aquilo que o Senhor quer falar. Tenha liberdade nessa noite, Pai. E eu vos peço, quebranta os nossos corações, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos e nosso entendimento, Senhor, para que possamos receber aquilo que é bom, perfeito e agradável, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Definitivamente hoje é um dia de muita alegria, principalmente por poder vê-los mais uma vez e ver essa casa cheia. Ao entrar aqui, um louvor animado, um louvor assim, contagiante. E quando eu entrei por essas portas, eu tinha uma certeza: Senhor, é hoje que o Senhor vai falar comigo, né? É hoje que o Senhor vai se abrir para esse povo. E Ele confirmou que é hoje realmente. Antes de vocês chegarem, isso aqui já estava sendo preparado para vocês. Antes de vocês chegarem, já tinha pessoas orando para que essa noite fosse uma noite singular na sua vida. O Espírito Santo, Ele fala e nos revela, e diz que aqui tem pessoas hoje com o coração entristecido, com o coração amargurado, que aqui tem pessoas que estão duvidando até das coisas que podem e que vão acontecer. Mas Deus diz nessa noite: eu trabalho com todos, mas aqueles que creem e têm fé, estão um passo à frente. Eu quero que você acompanhe as leituras que nós iremos fazer hoje, e não é só essa que eu acabei de fazer. E faça dela um questionamento: será que eu vivo isso? E se eu vivo isso, que personagem bíblico que mais
eu me aproximo. Nesse primeiro momento aqui, Jesus está falando sobre os olhos. Sobre os olhos. E aqui ele fala de uma forma branda. E nos leva a questionar: como é que eu estou enxergando o mundo? Como eu estou enxergando lá fora? Como eu estou enxergando o meu irmão que está do meu lado? Como eu estou me enxergando? A visão e a forma que ela está conectada com o teu pensamento, com o teu relacionamento, ela vai te guiar para onde você vai. Ou pelo menos ela vai te mostrar para onde você deveria ir. E se você não está indo, alguma coisa há. Mas nesta noite, nessa primeira leitura aqui em Mateus, Deus está falando que se seus olhos forem realmente bons, você conseguirá ver coisas boas em todas as pessoas. Mas pessoas são más, pastor. Sim, mas todo mundo tem um lado bom também. Porque perfeito nós não somos. E se nós não somos perfeitos, e que todo mundo acredita que isso é uma verdade, mesmo porque isso está na Bíblia, então por que eu devo cobrar a perfeição do outro? Se muitas vezes eu não consigo nem mesmo mudar a mim mesmo, mas gostaria que o outro fosse transformado. A pergunta primeira que o Espírito Santo faz é: os meus olhos têm enxergado coisas boas nas pessoas? Os meus olhos têm enxergado coisas boas em mim? Porque se eu não tiver nada de bom para oferecer, eu sou como uma lamparina apagada, uma lanterna sem pilha. E se eu for assim, quem é que está me vendo? Eu sou referência para quem? Eu vou orientar a quem se eu mesmo estou perdido? Hoje pela manhã eu estava estudando uma matéria com um vínculo espiritual, falando de suicídio. Uma pessoa isolada. E hoje existe uma preocupação maior, porque antigamente a terceira idade era que suicidava, agora não. Agora a maior parte são jovens, porque eles estão perdendo justamente esse potencial de ser luz, de ser fonte de energia, e entra numa depressão. E depois, se a gente não conseguir tirar, acaba até cometendo suicídio. Mas Jesus nessa palavra está dizendo: ei, você é luz? Você é fonte para outras pessoas? E meditando nessa palavra, eu encontrei 4 tipos de olhares, que eu preciso que você preste um pouco de atenção e verifique aonde você se encontra. No primeiro dele, eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Abre lá em Mateus, capítulo 7 agora, só vira a página. Mateus capítulo 7. Como eu estava falando para vocês, eu vou falar sobre 4 tipos de olhares. O primeiro é um olhar para dentro. O segundo é um olhar para fora. O terceiro é um olhar de cima. E um quarto é um olhar para cima. Nesse primeiro, que é o olhar para dentro, eu falei para vocês abrirem lá em Mateus 7. A partir do verso 1 diz assim: filho meu, não julgueis, para que você não seja julgado. Pois com o critério que você julgar, você também será julgado. E com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vocês. Por que reparas você o cisco no olho do teu irmão, mas não percebe a viga que está no teu próprio olho? E como pode dizer a teu irmão: permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Como eu estava dizendo, nesse primeiro olhar,
A palavra está me confrontando, está te confrontando. Você quer fazer um julgamento dos outros? Você quer chamar a atenção dos outros? Você quer mostrar os defeitos dos outros? A palavra fala: ei, tira primeiro o cisco do seu olho. Primeiro, faça uma avaliação em você. Primeiro, avalia como você está, para só então você ter a liberdade de falar dos outros, a liberdade de tirar o cisco do outro. Motivos de guerras, motivos de discussões familiares, motivos de divisões, tem um principal. Enxergar o quanto o outro está errado e não conseguir enxergar o quanto eu posso estar errado e o quanto eu preciso ser melhorado. Os russos dizem que a Ucrânia está errada, junto com os Estados Unidos e etc. A Ucrânia diz que é a Rússia. Da mesma forma, o meu irmão fala que eu estou permanentemente errado, e eu afirmo e provo que ele também está errado. O convite primeiro que Jesus está falando é: filho, para tudo, e de uma vez por todas entenda, você tem primeiro que se olhar para dentro, olhar em você, e se você não consegue se enxergar quem é você e o que tem dentro de você, procure 3 ou 4 pessoas de confiança e fala para essa pessoa: por favor, em nome de Jesus, me ajuda. Fala para mim o que você vê que eu tenho de errado e que eu posso e preciso ser melhorado. E se essa pessoa te amar de verdade, ela vai fazer isso com você. Ela vai te falar. E se você também for verdadeiro, você vai fazer uma reflexão: como eu nunca vi isso, como eu nunca percebi isso. E aí você vai começar uma transformação verdadeira. Mas precisa, de uma forma ou de outra, você ter que enxergar isso. Nas sessões com psicólogos, nas sessões com pessoas de desenvolvimento humano, uma das coisas que mais são tratadas é justamente isso. Por que você quer mudar o outro, sendo que primeiro você tem que mudar você? E por que você não está conseguindo se mudar? Por que os pais cobram dos filhos: filho meu, você tem que estudar, você tem que ser médico, você tem que ser advogado, você tem que ser alguém? Só que se o filho pode muito bem sentar e falar: pai, obrigado pelo seu ótimo conselho, mas por que você não fez? E aí? Você quer dar um exemplo? Você quer ser luz? Seja a luz, para que as pessoas vejam luz em você. E aí então começa sim essa transformação. Eu não tenho como, pelo menos não deveria, querer mudar alguém, se eu mesmo não consigo e tenho dificuldade de me mudar. Eu estou fazendo um estudo, eu confesso a vocês que eu sou apaixonado pela literatura de Paulo. E num outro momento nós vamos trabalhar uma palavra que está aqui no meu coração, mas eu vou te adiantar um pouquinho. Essa transformação não é rápida, não é um botão que você aperta. Do momento até que o Paulo conheceu Jesus naquela estrada de Damasco, que ele começou a transformação, não foi a partir dali que a coisa começou a acontecer, não. Ele teve um tempo de dedicação aos estudos, a conhecer a palavra a ver a palavra de uma forma diferente. Ele teve em outro país que ele ficou anos e anos e anos sem ministrar, só aprendendo com Jesus. E a palavra fala que depois de 14 anos ele fez a sua primeira viagem missionária. 14 anos. É muito tempo, parece, mas é o tempo que ele falou: agora eu estou preparado. Agora eu estou preparado para fazer aquilo que Deus me designou. Onde eu quero chegar com isso? Toda mudança
de autoconhecimento, de busca de si próprio, de correção, ela leva tempo. Mas você tem que começar hoje. Você tem que começar agora. Essa visão que Deus está dando para você precisa ser colocado em prática já. Não queira mudar os outros se você não está conseguindo mudar a você. E essa é a oportunidade. Porque você não está só. A palavra fala que você é filho. A palavra fala que o Espírito Santo habita em você. Então, se ele habita em você, irmão, agarra esse Espírito Santo a partir de hoje de uma forma diferente. Segura nas pernas dele e vai à luta com ele. Mas se transforme, se permita ser transformado e tirar todo aquele lixo que está dentro de você, botar para fora, para que o Espírito Santo definitivamente venha habitar nesse corpo maravilhoso que é seu, que Deus colocou para você, porque você é pessoa única. Não existe uma outra igual a você no planeta. Não existe. Então o primeiro olhar é o olhar para dentro. Irmãos, precisa ser feito isso. Precisa ser feito isso. Muitas brigas de casais, muitas, talvez até todas, e eu não fujo à regra. As discussões acontecem, irmão, porque a gente aponta muito os erros dos outros. Estou falando de mim, estou também. Eu não vou ser hipócrita. É muito fácil a gente achar o erro dos outros. É muito fácil. Difícil a gente ouvir e aceitar quando o outro fala: eu sei o que é assim, assado. Aí a gente, em vez de receber a informação, trabalhar a informação, a gente cresce mais ainda, fala mais alto ainda, para querer ganhar no grito. Quanto casamento se desfaz por isso, irmãos? Quantos relacionamentos são prejudicados? Vale a pena? Eu amo a palavra, irmão, sabe por quê? Porque mesmo ela sendo escrita lá há tantos séculos, ela está atualizadíssima. Sabe por quê? Porque os seres humanos continuam. E enquanto o ser humano continuar, essa palavra vai estar em cima e atualizada diariamente, melhor que qualquer jornal. Então o primeiro convite que eu faço para você, em nome de Jesus: olhe para dentro. Permita que o Espírito Santo te mostre o que precisa ser extraído. Coloque coisas novas. Mas como é que eu vou colocar coisas novas? Irmãos, a palavra tem tudo para você. A palavra mostra para você como que você precisa ser. Aqui é um exemplo quando ele fala: tira os seus ciscos. Ele está te falando: trabalhe em você primeiro e depois trabalhe o outro. Um segundo olhar que eu preciso falar para você, que é o olhar para fora. Não precisa abrir a tua palavra, porque o texto é grande, mas eu sei que vocês conhecem de cor e sorteado. O bom samaritano. O bom samaritano estava indo fazer os seus negócios e encontrou alguém lá caído, que apanhou, que foi roubado. Duas pessoas, e entenda, sendo bem resumido, duas pessoas das igrejas passaram e não deram importância. Mas aquele samaritano, sem julgar o que o cara era, o que a pessoa era, mas viu o estado dele, o acolheu, colocou remédio em suas feridas, colocou no seu cavalo, levou para uma pensão, alimentou, pagou a pensão e ainda falou: depois que ele melhorar, que foi embora, se tiver devendo alguma coisa, eu vou pagar. Ele não olhou para ele mesmo. Ele não olhou se ele tinha ou não um recurso, ou se o recurso que ele ia gastar ia fazer falta para ele. Ele não ficou preocupado com o tempo que ele ficou ali cuidando na estrada daquele samaritano, se ele ia perder tempo. Ele não pensou que poderia ser uma cilada, ali poderia ser salteadores e poderiam até matá-lo. Não, ele não pensou. Ele teve um olhar para fora daquilo que ele enxergou ser necessário. E todos nós convenhamos, é uma linda história, mas precisa ser vivida por nós também. Porque se a palavra não for para ser vivida, irmãos, vamos ler gibi, vamos assistir filme. Mas essa palavra está dizendo: olha, sabe quem que é o bom samaritano?
ou quem deveria ou deve ser o bom samaritano? João, José, Maria, Hércules, Juca, Edinair, Valtoir, eu, todos nós precisamos ter esse olhar externo. Irmãos, aquele que está do seu lado hoje pode ser a pessoa que mais precisa de uma boa conversa, de um abraço, de uma voz amiga. Aquele que está do seu lado pode ser que esteja precisando hoje de uma refeição, mas como nós estamos tapados, como nós estamos cegos, nós não sabemos. Por quê? Porque nós não nos importamos. Porque é preferível nos importar com aqueles que estão lá em casa, se eu tenho ou não tenho obrigação de dar de comer, do que aquele que está do meu lado. Mas para isso, para você saber o que ele está precisando, precisa de quê? Comunhão, que é uma coisa que também nós não temos. E não adianta aqui falar, porque fulano não me visita. Esquece, agora é olhar para dentro. O que você está fazendo para ir em busca desses irmãos? Para você ter um pouco mais de intimidade, saber o que ele está passando. Eu tive o privilégio ontem, junto com alguns irmãos, de passarmos o dia todo em comunhão. E não foi numa ceia. Até teve a ceia, mas não foi numa ceia, a grande parte. Ali pintando a frente, conversando com o irmão. E aí? Como é que está a sua vida? Como é que está a família? E aí você vai descobrindo coisas das pessoas, que você vai vendo, poxa, eu posso ajudar nisso. Ele pode me ajudar nisso. Você vai pegando afinidade, você vai pegando intimidade. Quando foi 1h da tarde, nossa intimidade aumentou. Fomos almoçar junto. Sentamos numa mesa. Dividimos a refeição. Que coisa maravilhosa. E nisso eu pude entender e ouvir pessoas que eu nunca tinha feito isso. E como foi maravilhoso. Isso foi tão bom que hoje dobrou e aconteceu de novo com outra família. Mas aí você tem o privilégio de se dar, de se abrir e não de fechar para o relacionamento. E nós, muitas vezes queremos até ir para outras igrejas, porque achamos que essa aqui tem defeito. E tem mesmo, porque eu e você está aqui. Porque aqui não tem comunhão, irmãos. A comunhão tem que vir de você. A comunhão tem que partir de um ponto A para um ponto B. Então, em vez de você ficar esperando, faça a comunhão. Faça você esse relacionamento. Busca ter esse vínculo. Você talvez não precisa ser o melhor amigo, mas seja companheiro para aquilo que precisa. E muitas vezes, irmão, o teu abraço, a tua conversa poderá salvar uma vida. Quantas pessoas deixam a vida por se sentirem totalmente isoladas? E vamos e convenhamos, irmãos, os mais idosos geralmente é o que mais sente isolado. Pode reparar. E é por isso que a palavra fala: cuida das viúvas, que já foi isolada porque o marido morreu, e dos órfãos, porque não tem pai e mãe. E nós que temos essa capacidade de fazermos isso, é preferível ficar entre 4 paredes, sendo que a gente poderia ir um pouco a mais. Mas não, eu vou até sair de lá porque eu não me sinto bem, porque ninguém olha para minha cara, ninguém vai me visitar. Você é o bom samaritano. Você tem o poder e o privilégio de alcançar quem precisa e fazer algo diferente na vida dessas pessoas. Amém? Glória a Deus. A terceira visão, terceiro tipo de olhar é um olhar de cima. Ou é um olhar de cima. E lá está em 2 Crônicas 16:9. Eu vou falar para vocês o que fala isso. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Eu vou repetir.
Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Irmãos, o que você faz? O que você deixa de fazer? Aonde você vai? Com quem você está? O Criador, Pai eterno, está de olho em você. Está de olho em você. Mas Ele tem um olhar diferenciado para aqueles que se dedicam totalmente o seu coração a Ele. E o que é que nós estamos fazendo aqui, se não tentando fazer isso? Nos entregar um pouco mais, ou pelo menos nós tentamos nos entregar um pouco mais, quando a gente deixa o nosso lar, a nossa casa, e vem no domingo e na quarta adorar o Senhor, louvar, ouvir uma palavra, se entregar, chorar, sorrir. Então, o olhar de cima não é responsabilidade sua, nem minha. Mas é importante você ter ciência que tudo que você está fazendo, tudo, Deus está vendo. Tudo. As coisas boas, Ele está vendo. As coisas ruins, que o teu cônjuge não sabe, Ele está vendo. As coisas que você deveria fazer e não faz, omissão, Ele também está vendo. Mas aqueles que se dedicam o coração a Ele, vai ter um tratamento diferenciado. Eu não estou falando de mim, a palavra fala, fortalecer. Quem que Ele vai fortalecer? Aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. E tem que deixar bem claro que quando a gente fala de dedicar totalmente o coração, não significa que você vai ter uma vida simples, uma vida fácil, uma vida tranquila. Não, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, para se fazer isso valer, além de ter muito joelho no chão, além de ter que fazer as coisas da igreja, como os bispos fazem, os pastores fazem, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, e outras pessoas também, além de sexta e sábado, tem um preço a pagar. Mas Paulo pagou, Pedro pagou, Tiago pagou, Mateus pagou. Quem não pagou? Todos pagaram um alto preço. Mas a recompensa, o Pai já falou, seus lugares são privilegiados também. Vocês sofrem aqui, mas aonde eu vou colocar vocês vai ser um lugar de galardão. Isso não é só para os bispos, não é só para os pastores, mas para todos aqueles que, além de entender a palavra, buscam praticar. Onde todos os dias sabe que aonde põe a planta dos seus pés, que Deus lhe dá por direito, você assume isso e fala: nesse lugar quem vai reinar hoje é Deus. Nesse lugar quem vai reinar hoje é o Espírito Santo. E eu, como templo do Espírito Santo, quero ser uma ferramenta usada para que Ele venha fazer prodígios, milagres e maravilhas. Mas abre o teu coração e dedique-se a Ele. O quarto olhar, se o terceiro é um olhar de cima, o quarto olhar, Diácono Juninho, é um olhar para cima. E eu vou te provar isso na palavra. Lá em Salmo 121, a primeira partezinha: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? E aí Deus responde, através dessa mesma pessoa: o meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. E essa quarta palavra, irmão, que fala para cima, é minha responsabilidade, sua responsabilidade de entender quem é esse Deus que te trouxe até aqui hoje, que já começou uma mudança na sua vida e quer fazer uma transformação maior, e dizendo: filho meu, para de se preocupar com tanta coisa, porque eu criei o céu, eu criei a terra, eu criei você, eu criei tudo, eu te dei emprego, eu te dei saúde, eu te dei família, eu te dei condições de você vir aqui. Então para de se preocupar, entrega tudo na mão de Deus, porque eu tenho o controle da sua vida e não vai acabar agora. Não tem mais por onde
lugar, porque o seu socorro não virá de homens, o seu socorro não virá da sua casa, o seu socorro vem definitivamente de Deus. Ou você acredita ou você não acredita, mas deixa de ser criança, entrega a sua vida e deixa que Deus flua através da sua vida, da sua família, do seu irmão, do seu trabalho. O meu e o seu compromisso é obedecer a Deus, conhecer as Escrituras, não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E como foi falado aqui, tudo mais na sua vida será acrescentado se você buscar primeiro. O tempo está chegando, o tempo do fim está chegando. E não vai demorar. Mas ninguém sabe o momento. Mas enquanto esse momento não chega, se dedica a sua vida a conhecê-lo na intimidade, não só isso, na profundidade. Eu sei que todo mundo pede, principalmente as mães para os filhos: Senhor, dê uma boa faculdade para ele, dê um bom trabalho, dê um bom emprego, dê uma boa esposa, dê um bom marido. Aquieta o teu coração. Quem precisa entregar isso é você para Deus e deixar que Ele faça, porque Ele vai fazer o que é bom para você. Não adianta você pedir para passar numa faculdade ou para passar no concurso se você não estudar. E você tem que estudar a palavra diariamente, não para você passar no concurso, mas para você conhecer a intimidade de Deus e viver diariamente. Porque quando você começar a viver uma vida de espírito de poder, irmãos, você não vai mais querer viver nesse plano da forma que você vive. Você vai viver, vai ter tormentas sim, mas cada tormenta será um degrau de vitória. Vai ter dificuldade sim, mas cada dificuldade Ele já venceu lá na cruz. Você tem que entender que o centro é Jesus. O centro é Jesus, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então esse é o momento, irmãos. Se você quer uma vida nova, uma vida transformada, e eu não estou falando uma vida fácil e nem uma vida de riqueza, mas se você quer uma vida segura, esse é o momento de você primeiro olhar para dentro e falar: Senhor, revela a mim tudo que eu preciso jogar fora, todos os meus vícios, todas as minhas fraquezas, todas as minhas mazelas. Revela a mim qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Revela a mim, Senhor, com um olhar para fora agora, quem o Senhor quer que através da minha vida eu possa ajudar, com uma palavra, com um abraço, com uma Bíblia, com um sacolão, com alguma coisa. Esse é o momento, irmãos. Esse é o momento de você ter um relacionamento, um encontro com esse eterno que está falando para você: a sua visão é o mais importante. Se você enxergar as coisas boas, boas coisas serão na tua vida. Mas se você só conseguir enxergar as coisas ruins, é isso que você está querendo para você. Mas não é isso que eu tenho, diz o Senhor. Não é isso que eu tenho. Porque qual pai que o filho pede pão, ele te dá pedra? Eu estou na palavra. Se você quer realmente mudar a sua vida, se você quer realmente fazer acontecer, o momento de fazer isso é agora. De tomar a decisão é agora. Porque Ele está de braços abertos para você nessa noite, para fazer a diferença na sua vida, para começar uma transformação, para tirar de você tudo que você mesmo não consegue enxergar e que não presta, e colocar coisas novas, vinho novo, sandálias novas, anéis novos, roupas novas. E eu vou pedir para você o que você precisa mudar. Comece agora. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode não dar mais tempo. Mas Deus está falando com você hoje. Deus está falando com você hoje. Eu reservei na sua vida esse dia
para abençoar você, para fazer descer sobre vocês bênçãos sem medidas, para fazer de você um filho diferenciado, para fazer aonde você trabalha um memorial de referência, através da minha vida, diz o Senhor, não da sua, mas você também não vai ficar no apagão. Deus precisa que a sua energia, que os teus olhos, que a sua lamparina, que a sua lanterna seja acesa, e Ele quer fazer isso a partir de agora. No que você quer mudar, no que você precisa mudar. Vou te dizer uma coisa, o Espírito Santo está aqui hoje. O Espírito Santo está aqui hoje. E Ele quer conversar com pessoas que realmente estão dispostas a mudar essa visão, a mudar aquilo que comigo só acontece coisa ruim, comigo nada funciona, comigo nada dá certo. Ele quer mudar essa vida hoje. Ele quer trazer novas coisas para você hoje. Ele quer trazer algo que vai ser um motivador, mas Ele já avisa: vai ter deserto, vai, mas você vai vencer. Vai ter balde de azeite quente, vai ter, mas você vai vencer. Vai ter cova de leões, vai ter, mas você vai vencer. Vai ter fogo ardente, sim, mas você vai vencer. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, aquelas pessoas que precisam de uma mudança interna, eu gostaria que viesse aqui na frente hoje, porque o Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo vai te dar coordenadas. Eu preciso que você levanta da onde você estiver, venha aqui na frente, abra o seu coração, que o Espírito Santo vai falar com você. E quem não for vir, abaixa sua cabeça, fecha seus olhos. Nós vamos adorar o Senhor.